Deserto não foi feito pra ficar. Aleluia. Pra ficar. Deserto é faculdade de cristão, é onde se aprende a guerrear com lágrimas de oração. Esse deserto que você vai ver.
Vamos colocar mais uma vez de pé para nós fazermos uma oração pelos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor, né, irmãos? Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava relembrando, né? O nosso Deus é tremendo, né, irmãos? Num momento de tanta dificuldade, tanta bagunça, tanta briga por coisas que não têm sentido, o Senhor continua sustentando a casa dele. O Senhor continua sustentando a igreja e os seus membros, né? Uma coisa me veio no coração a falar para os irmãos que estão em casa e que estão aqui. Pode ter certeza, irmãos, nenhum mal chegará à sua tenda, e ninguém vai passar por necessidade alguma sequer. Tenha essa certeza, sabe por quê? Porque nós estamos sendo fiel ao Senhor. Nós estamos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nem só por isso. A nossa fidelidade ao Senhor é o que importa. Estamos sendo fiel nesse momento tão difícil. Nós estávamos passando o grupo da igreja e a gente vê as expressões dos irmãos, a vontade de estar adorando o Senhor na sua casa. Isso é sinal de fidelidade. E com essa fidelidade, o Senhor vem retribuir, afastando o mal e afastando todas as necessidades do teu povo. Tenha certeza que você fazendo isso, estará afastando do teu lar e da tua vida toda dificuldade e toda necessidade. Mas cabe a nós continuarmos orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e não conhecem essa oportunidade de estar sendo ajudado por Deus. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Obrigado, Senhor, por esta fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por este amor declarado, Senhor, pelos seus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, te adorando com os dízimos e ofertas. Papai, não tem apelo em rádio, não tem apelo em televisão, tenha consciência da conversão, Senhor, e da nossa necessidade de mantermos a Tua obra. Obrigado, Deus, por dar essa oportunidade de nós reconhecermos isso. Obrigado, Senhor, por afastar dos nossos lares, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Afastar, Senhor, de nossos lares todas as necessidades, não deixando faltar o pão, Senhor. Não deixando faltar o emprego, Senhor, dos seus filhos. Não deixando faltar, Senhor, o básico das nossas necessidades. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós podermos doar, Senhor. Ajudar aqueles que ainda não te conhecem. Podemos dividir, Senhor, o nosso pão com aquele que necessita. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos colocar a humildade no nosso coração. E a visão, Senhor, de ajudar aqueles que necessitam. Senhor, faz de nós, Senhor, um servo melhor a cada dia. Um servo adorador, Senhor. Um servo das mãos abertas, Senhor. Um servo ajudador, Senhor. Um servo obediente. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Pastor Paulo, por gentileza, querido, você chega aqui para cá. Eu quero que os irmãos mais uma vez fiquem de pé e recebam com alegria o pastor Paulo, que está mais uma vez conosco, adorando o nome de Jesus, e vai estar também nessa conversa conosco. Hoje nós vamos estar aí dando continuidade ao ensino de domingo passado, de sexta-feira passada, melhor dizendo. Nós terminamos falando um pouquinho do arrebatamento, e hoje nós vamos falar, né? A igreja foi arrebatada, né? E agora? O que acontece? Ou o que acontecerá? Então eu quero que você estenda a sua mão em direção
a vida do pastor Paulo mais uma vez. Diga comigo: Pastor Paulo, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Amém, pastor Paulo. Deus te abençoe, querido. Eu quero aqui só para a gente introduzir, né, o nosso assunto dessa noite. Os irmãos, vai ter aqueles 10 minutinhos finais, tá bom? Para que você possa estar aí fazendo a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Nós não estamos aqui para debate, nós estamos aqui para ensino da palavra de Deus, tá bom? E aí os irmãos que estão também nos acompanhando na sua live, pode enviar a sua pergunta pelo grupo do WhatsApp ou também pela própria live. Pastor, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 55, é um texto que fala, né, a respeito do novo corpo. E Paulo diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? E onde está a morte, o seu aguilhão? Amém, queridos? Nós tivemos aqui, né, pastor Paulo, a semana passada, falando, né, a respeito do arrebatamento da igreja. E hoje nós estaremos aqui então conversando um pouquinho com os irmãos a respeito do que virá acontecer. Nós, pela nossa cronologia e entendimento da palavra de Deus, nós teremos dois eventos simultâneos, né? Um evento no céu e um evento na terra. Então, pastor Paulo, aqui a gente fica aquelas questões, né? Os próprios discípulos discutiram com Jesus como é que ia ser depois da ressurreição. Jogaram uma charada para ele lá. Um homem casou com, né, uma mulher casou com 7 homens, não teve filho, passou na mão de todo mundo lá na ressurreição. Como é que vai ser? Ela vai ser esposa de quem? E aquelas coisas todas, né? Então, pastor, dá a oportunidade para o senhor poder falar um pouquinho, né, do que a gente entende, que a Bíblia nos ensina, de como será a nossa vida lá no céu. Nós vamos ficar mais bonito, vai ficar melhor. Como é que vai ser lá? A paz do Senhor, amados, amém? Pastor Zaqueu, mais uma vez, obrigado, amém, por nos fazer esse convite, para nós estarmos aqui. Deus abençoe a sua vida também, que está nos acompanhando por essa transmissão. Que o Senhor possa te abençoar onde você estiver nesse momento. Bom, é algo muito importante falar sobre o pós-arrebatamento, sobre o que vai acontecer com a igreja após a volta de Cristo. E quando o senhor estava lendo aqui, pastor, o texto de 1 Coríntios 15, me veio só uma lembrança, não é o que eu tinha preparado, mas o apóstolo Paulo fala que o arrebatamento ele vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Então ele fala aqui, né, como o pastor Zaqueu leu, 1 Coríntios 15, 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Olha o que ele está dizendo. Eis aqui eu vos digo
um mistério. Que mistério é esse? Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está dizendo, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Nem todos vamos dormir em Cristo, mas todos nós seremos transformados num corpo glorificado. Aí ele fala assim, num momento, o momento, ele é a menor fração de segundo que existe. Aliás, ele é a menor fração de tempo que existe. Existem, para a gente não estender muito, horas, minutos, segundos, milésimos de segundo, centésimos de segundo e momento. Ele fala num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa expressão aqui, abrir e fechar, é o piscar. Num piscar de olhos. Ele fala, ante a última trombeta. Ante a última trombeta. E Paulo está fazendo aqui uma alusão, quando ele fala a última trombeta, ele está fazendo uma alusão às trombetas que eram tocadas em Israel. Números capítulo 10, foi esse o pensamento que me veio, a lembrança que me veio. Em Números capítulo 10, quando Deus fala para Israel, para Moisés, fabricar 2 trombetas. Ele fala assim, faze 2 trombetas de prata, Números 10 e 2. De obra batida as farás, e te serão para convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então haviam 2 trombetas em Israel. O Israel ficava acampado, onde eles chegavam. Os irmãos aqui leram Deuteronômio 1, onde justamente Moisés vai contar sobre essa peregrinação no deserto. E eles tinham 2 trombetas. A primeira trombeta era para convocação, era para juntar. Quando tocava, quando retinia a primeira trombeta, Israel sabia que era a hora de partir. Então eles se congregavam, se arrumavam a sua tenda, arrumavam as suas coisas. E na segunda trombeta, era a hora de partir. Então Paulo está fazendo uma alusão ante ao som da última trombeta. A trombeta que fala que é a hora de partir. Que fala que é a hora de partir. Então ele fala sobre todos nós seremos transformados. E aí, pastor, é muito importante a gente entender, eu não sei se foi aqui que a gente falou semana passada, ou se foi na live, a gente tem as últimas semanas falado bastante sobre esse assunto, mas é muito importante nós entendermos, quando Paulo vai falar sobre o corpo glorificado, ele dá uma instrução para a gente. Vamos voltar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no capítulo 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia, ou as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo está ensinando aqui sobre a ressurreição, sobre esse corpo glorificado que nós vamos ter no arrebatamento ou na ressurreição. Se nós estivermos mortos, quando Cristo voltar, seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Então ele está falando aqui, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por que ele é chamado de as primícias? Uma vez perguntaram assim para mim, pastor, por que Jesus ele é chamado de a primícia, ou seja, o primeiro dos que dormem, se antes de Jesus tiveram outros personagens na Bíblia que também ressuscitaram? Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo também ressuscitou, o filho da
da sunamita, também ressuscitou. E por que Paulo chama Jesus de o primeiro dos que dormem? E aí eu expliquei o seguinte: é porque todos os outros que ressuscitaram antes de Jesus, eles voltaram a morrer de novo. Eles ressuscitaram, voltaram à vida, mas eles tornaram a morrer de novo depois. Mas Cristo é o primeiro que ressuscitou num corpo glorificado. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou num corpo transformado. Por isso que ele é o primeiro dos que dormem. Ele inaugurou o novo corpo. Ele inaugurou o novo corpo. E aí ele fala aqui, versículo 21. Pois assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então a chave aqui para a gente entender, pastor Zaqueu, como que vai ser esse corpo transformado lá na glória, é nós olharmos para Jesus quando ele ressuscitou. Então quando nós olhamos para Jesus após a ressurreição, nós podemos entender claramente como vai ser esse corpo que nós vamos ter nas bodas do Cordeiro, no céu. Quer ver uma coisa? Primeiro detalhe desse corpo. Os discípulos estavam com as portas e janelas trancadas, com medo dos soldados romanos. De repente, Jesus apareceu no meio deles e falou assim: paz seja convosco. Eles ficaram assombrados. Jesus falou assim: por que vocês estão assustados pensando que estão vendo um espírito? Veja que o espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Opa, então peraí. O corpo de Jesus, o corpo glorificado de Jesus, era um corpo que atravessava paredes, não estava sujeito à matéria, aparecia e desaparecia, mas tinha carne e tinha ossos. Aí Jesus falou assim: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Eles falaram: nós temos pão e um favo de mel. E Jesus comeu na frente deles. E aí eu aprendo mais uma coisa, pastor Zaqueu. O corpo nosso glorificado, Deus ele vai preservar o nosso paladar. Só que nesse corpo glorificado, nós não comemos mais para sustentar o corpo. Nós temos a possibilidade de comer apenas para sentir o prazer dos alimentos. Olha, pastor Paulo, essa daí é uma boa, viu? O senhor gostou agora, né, pastor? Eu gostei. Comer só para prazer vai ser bom demais, né? Hoje a gente come por prazer, dá tanta coisa errada na gente, né? Que bom que lá no céu a gente vai poder comer por prazer e não vai ter mais preocupação com nada, né? E é isso a gente entender, né, queridos, que essa palavra que Jesus vai falando, porque muitas vezes a gente pensa, né, pastor, lá no céu nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer, vamos se alimentar, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então a gente imagina, a gente já vai emendando aqui um pouquinho o assunto das bodas do Cordeiro. Bodas é festa. Sim. Né? Sim. E se a festa de crente aqui já é animada, né? Então... com bastante comida, imagina a festa no céu, né? Porque é interessante isso, porque Jesus ele nos dá esses relatos. Ele vai servir uma mesa, nós estaremos assentados a uma mesa, né? Jesus ele fala a respeito, né? De quando ele ceou com seus discípulos, disse: nunca mais beberei do fruto da vide até beber convosco lá no céu. Sim. Então há esses relatos de que nós teremos essa, assim como Cristo, né? Como o pastor está falando, nós também teremos esse mesmo, desfrutar dessa mesma natureza e desse mesmo momento, né? Exatamente. De podermos estar lá também participando disso. E aí é interessante como Paulo ele descreve essas qualidades do corpo. Aí eu queria que o pastor também falasse um pouquinho sobre isso, no texto que nós lemos, da incorruptibilidade, né? O que vem ser esse corpo incorruptível que Paulo descreve, né? Então,
ele fala sobre imortalidade e incorruptibilidade. O que é corruptibilidade? Nosso corpo físico, ele vai se deteriorando com o tempo, né? Ou seja, nós envelhecemos. E aí é que está um grande detalhe. Quando Jesus ressuscita, João capítulo 20, fala que Maria Madalena chegou no túmulo e ela não viu o corpo de Jesus no túmulo, e ela saiu desesperada, saiu procurando o que fizeram com o corpo, e ela viu quem? Jesus. Só que ela pensou que fosse o jardineiro do lugar. E ela vai falar com ele e não reconhece ele. E ela fala assim: onde você colocou o corpo dele? Me fala. E aí ele vira e fala assim: Maria, não chores. E ela percebe. E ela fala: Rabone. Aí ele fala: não me toque, porque eu ainda não subi ao meu pai. Por que ela não reconheceu? Um outro detalhe também: os discípulos no caminho de Emaús caminharam, eu não me recordo agora a quilometragem, mas eles caminharam por um bom tempo, conversando com Jesus, e não reconheceram. Só quando ele entrou na casa, que Jesus pegou o pão e que ele deu graças, eles falaram: é ele! Aí Jesus sumiu na frente deles. Porque Jesus estava com um aspecto rejuvenescido. Não era mais aquele Cristo que foi falado por Isaías, que não tinha formosura, nem aparência, era desprezado, mas o seu corpo glorificado, né, tinha a mesma imagem, porém num corpo rejuvenescido. Por isso que Paulo fala a incorruptibilidade. Ou seja, todos nós nesse corpo glorificado teremos um corpo rejuvenescido, né? A gente poderia também, pastor Paulo, afirmar, porque aqui Paulo ele faz a comparação entre Adão e Cristo. Um Adão, um corpo terreno, e Cristo, um corpo glorificado. Corpo glorificado. Que Jesus também nessa forma, né, de se rejuvenescer, ele também estaria restaurando, vamos dizer assim, o estado original do homem. Exatamente. Né? Porque o homem, quando foi criado lá no jardim, ele era um varão perfeito, a plenitude, né? Ele foi criado na sua plenitude, né? Questão de força física, de beleza, sim. Né? De poder, tanto é que ele tinha a condição de andar com Deus, né? Então Paulo ele também faz essa comparação, e a gente poderia entender assim também que Jesus ele está voltando, trazendo o homem, ou trará o homem de volta ao seu estado original, que é o estado de varão perfeito. Com certeza, com certeza. Quando Adão e Eva pecam, né, eles perdem aquele estado original, né? Ou seja, o pecado entra e agora eles automaticamente ficam sujeitos à morte. A morte no seu sentido pleno, físico, espiritual e eterno, né? Físico, espiritual e eterno. Um outro detalhe, né, que Jesus, olhando lá para o corpo de Jesus, além dele se teletransportar, né, ele se passava de um lado para o outro, sumia, aparecia de novo. Além de Jesus comer, né, além de Jesus estar num corpo rejuvenescido, o grande detalhe é que não é que Jesus era um espírito, né, não é que Jesus era um fantasma. Ele fala para Tomé, né, toca na marca, porque Tomé não acreditou, ele faltou no culto. Faltou no culto. E aí o pessoal falou assim: você não sabe, Jesus apareceu aqui, falou com a gente. Ele falou: se eu não tocar na marca dos cravos, na mão e do lado, eu não acredito. E Jesus falou assim: toque, pode tocar, toque aqui na marca dos cravos. Ou seja, era um corpo físico de fato, ou seja, e esse corpo que nós teremos é semelhante ao corpo de Cristo, um corpo que agora está imune à morte. Por isso que aqui no
em 1 Coríntios 15, no texto que o senhor leu, ele fala assim, ó: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, versículo 54, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, nós vamos viver eternamente nesse corpo. E uma questão também, né, pastor Paulo, que lembro que até na nossa conversa no Instagram, acho que na semana passada, se levantou a questão se nós reconheceríamos uns aos outros lá no céu, não é? Então nós vamos chegar lá. Acho que foi aqui. Não, acho que foi na live, né? Mas vamos lá. Então foi nos dois. Vamos lá. Aí a gente fica aquela questão, né? Lá no céu nós vamos reconhecer uns aos outros, né? Como que a gente entende toda essa questão, né? Porque alguns entendem, a gente vai chegar no céu, não vai reconhecer ninguém. E aí, só para dar o seu stand-by, aqui em Mateus, eu estava citando Mateus 22, 30, 22, 29 e 30, Jesus fala sobre isso. Jesus, porém, lhes respondeu: errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste que foi dito por Deus: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então a gente entende, né? Deus, Jesus está falando aqui, dando nome a essas pessoas. Em outra passagem Jesus fala, né? Vocês assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Com base nisso, né? Jesus falando que lá nós não teremos a mesma vida do que aqui. Certo. Não haverá casamento lá. E aí, como que a gente entende, como que nós vamos lá? Eu vou saber que o Senhor é você lá no céu? Então, muito bom, muito boa pergunta. É o seguinte, aqui no próprio 1 Coríntios 15, 49, fala assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A minha pergunta é: Jesus estava rejuvenescido, mas ele era outra pessoa? Não. Ele tinha um corpo rejuvenescido, ele tinha um corpo jovem, né? Um corpo glorificado, mas ele tinha a mesma imagem, ele tinha o mesmo semblante. Da mesma forma, nós teremos a mesma imagem. E a grande questão é, pastor Zaqueu, que nosso semblante não será mudado, porque nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele não vai trocar essa imagem. Ou seja, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então sim, nós vamos nos reconhecer os nossos entes queridos, as pessoas que partiram no Senhor. Vamos todos nos encontrar e vamos todos nos reconhecer. E o grande detalhe é que nós estaremos 100% na nossa capacidade de conhecimento. Ou seja, ninguém vai precisar falar assim, ó, eu vou te apresentar aquele ali, que aquele ali é Moisés. Não, nós já teremos o conhecimento de quem é quem na eternidade. Até porque, né, a gente precisa entender, né, queridos, que se a gente for para o céu e não saber quem a gente é e por que nós estamos lá, então não faz sentido nenhum a nossa vida aqui. Exatamente. Então por que eu vou pregar a palavra? Por que eu vou pregar o arrependimento? Se eu vou chegar no céu, não vou nem saber por que eu estou lá. Quem sou eu, né? Então não há, a Bíblia, claro, ela não nos deixa, né, isso claro para a gente. Mas é algo que a gente fica explícito para o nosso coração. Nós aqui fazemos de tudo para que nós possamos ir para o céu. Sim. Então haveremos todos nós a consciência. Até porque, né, depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Haverão os tribunais e o crente vai se apresentar de tribunal de Cristo. Sim. Mesmo lá no céu a gente vai lá, Jesus vai chamar a gente na salinha lá e vai conversar com a gente, né, algumas coisinhas lá, né, acertar alguns detalhes, né. Então nós teremos plena consciência de tudo.
E até quem vai ser condenado vai ter plena consciência disso. Sim. Pessoal, estou fazendo o que aqui no inferno? Ah, não sei. Não, vai ter consciência. Haverá uma condenação, haverá uma explicação. E né? quando Paulo vai terminar esse capítulo, né, ele vai terminar esse assunto sobre a ressurreição, sobre a vinda de Cristo, ele termina falando assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ou seja, esse sentimento que nós vamos ter quando chegamos lá é esse sentimento de vitória. Nossa, conseguimos. Passamos por toda a tribulação, por toda a angústia, vivemos uma vida buscando santidade, sem se contaminar, vencemos. Então é esse sentimento que nós vamos ter lá. Por isso que Jesus, quando ele mandava a carta para as igrejas da Ásia, no Apocalipse, quando ele terminava, ele dizia: ao que vencer, vai receber essa recompensa. Aquele que vencer, vai se sentar no trono comigo. Aquele que vencer, eu vou dar um novo nome. Então nós teremos esse sentimento de vencedores, de vitória. Chegamos lá, temos consciência do que está acontecendo, que estamos no céu e que vencemos essa vida. Aleluia. Pastor, nosso tempo já vai correndo, então eu queria a gente poder entrar um pouquinho aqui na questão das bodas do começamos Cordeiro. agora, pastor? Puxa vida, viu? Nós vamos começar a fazer o culto até às 10 das agora. bodas. Aí a gente vê, vamos dizer assim, eu imagino, né? Às vezes eu prego aqui para os irmãos, eu falo para a gente do culto de Santa Ceia, que eu imagino muitas coisas. Né? Eu não prego que isso é a verdade, mas eu fico imaginando. Né? A gente tem essa possibilidade de imaginar como vai ser o céu. Então eu já imagino que esse corpo glorificado, a questão do arrebatamento, a ressurreição, encontrarmos com Cristo nos ares, vai ser aquele momento de entrada, né? Que a gente pode ali se festejar, se abraçar, reconhecer um ao outro. Sim. Vai ser aquele momento de reencontro, Confraternização. né? De confraternização. E aí a Bíblia nos ensina então que Jesus ele vai iniciar uma festa. Sim. A Bíblia chama de bodas porque é o casamento, né? Da noiva é com o o noivo. símbolo do casamento do noivo com a sua noiva, que é a igreja. Né? E aí a Bíblia fala que Jesus não deu essa palavra de esperança quando, né, voltando aqui à questão da última ceia. Sim. Quando ele diz isso, né? Jamais beberei do fruto da vide enquanto não beber convosco lá no céu. Sim. Então a gente observa que Jesus então está preparando ali para nós, para a sua igreja, uma grande festa. A gente pode... Dá para a gente imaginar como vai ser ou A não? gente pode inclusive ler esse texto, pastor, né? Mateus capítulo 26, versículo de número 29, 26 e 29 de Mateus, ele fala assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Está muito explícito aqui, pastor. Jesus fazendo uma promessa, dizendo para os discípulos: ó, essa é a última vez que eu estou bebendo esse suco com vocês, até aquele dia que nós vamos beber de novo no reino de meu Pai. Pastor Zaqueu, você já ouviu falar que Cristo vai servir a ceia para nós lá na eternidade? Você já ouviu falar isso aí? Quem já ouviu falar isso? Que Cristo vai servir a ceia para nós lá. Será que isso está na Bíblia? Será que isso está na Bíblia? Que Cristo vai servir a ceia? Tá ou não tá? Vamos abrir, vamos ler? Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37, Jesus fala assim, ó, palavras de Jesus. Ó, o 35, só para a gente entender. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou seja, Cristo está falando do arrebatamento. Sejam cingidos os vossos lombos, preparados para a viagem, mochila nas costas, e acesas as vossas candeias, lâmpada na mão. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. 37. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Ou seja, Cristo aqui está dizendo que ele vai servir a igreja, que ele vai nos servir à mesa. Glória a Deus. Fará sentar à mesa e chegando-se o servirá. Com relação a isso, pastor Paulo, esses dias eu também falei isso aqui para os irmãos, né? A gente fala geralmente isso no culto de ceia, né? E tentar imaginar o banquete que vai ser servido ali, né? Mas uma coisa que nos chama a atenção, principalmente no tempo de Jesus, que o vinho era a bebida, né? Normal e corriqueira deles ali, né? Era o que eles era a Coca-Cola do crente de hoje em dia, né? É verdade. Tanto é que Cristo vai, no primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. E aí o vinho, a gente sempre vê esse símbolo de alegria, sim, né? Ele está presente nas festas. Sim. E eu fico imaginando, né, que Jesus ele dá nesse momento aí que nós lemos da ceia um momento de abstinência. Que Jesus ele fala, não vou beber mais. Uhum. Aí eu comparei, né? Imagina a gente de vez em quando faz um jejum, né? No primeiro dia a gente já está doidinho para quebrar ele, né? Principalmente quando a gente faz jejum de coisa que a gente gosta demais. Certo. Né? Parece que o tempo não passa, as horas não passam, e aí fica aquela vontade, né? Aquele desejo de comer ou, né, ir aquilo que a gente é consagrado a Deus. Uhum. E a gente fica imaginando, né? Jesus todo esse tempo, para o nosso, no relógio, né? 2000 anos já, que ele está esperando para tomar o fruto da vide. É verdade. Então imagina, né, a festa que vai ser lá no céu. A gente se delicia com tanta coisa aqui nessa terra, né? Uhum. E eu fico imaginando o que será que o Senhor vai nos servir lá, né? Como que vai ser a comida verdade, celestial? Verdade. Coisas que talvez que é melhor a gente nem imaginar, né? Uma coisa que a gente sabe em Apocalipse, né? Aquele que vencer dar-lhe-ei da árvore da vida, né? Então, se tem um fruto que nós vamos comer lá na eternidade, é a árvore da vida. É aquele mesmo fruto que estava lá no Éden e que quando eles pecaram, Adão e Eva pecaram, Deus ele protegeu a árvore, expulsou eles do jardim e falou para que eles não comam e vivam eternamente. Porque se eles pecassem, se eles comessem da árvore da vida, estando no estado de pecadores, eles seriam eternos pecadores. Eles iriam pecar na eternidade e eles não teriam direito a perdão. É o que aconteceu com Satanás. Por que Satanás não tem perdão? Porque ele pecou na eternidade. Enquanto nós estamos aqui nesse plano terrestre, há perdão quando nós pecamos. Mas no momento que você peca na eternidade, por isso Deus falou: proteja a árvore, expulse eles do jardim, para que eles não comam e vivam eternamente, ou seja, se tornem eternos pecadores. E lá na eternidade nós vamos ter a oportunidade de comer desse fruto. Pelo menos ele. Pelo menos ele, a Bíblia fala. E tem um outro texto também que agora eu não vou me recordar de cabeça, prometo trazer num próximo estudo, onde fala assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Tem esse texto num dos evangelhos. Eu vou pesquisar, no próximo culto eu trago. Bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Então, pão, vinho e a árvore da vida está garantido. Até porque nós vemos também, né, a questão, Jesus ele usa as parábolas, né? Uma delas ele fala do banquete nupcial, não é? Sim. Dos convidados aqueles que foram chamados a participar do banquete. Então Jesus faz muita analogia também a este momento especial que será a inauguração, vamos dizer assim, do céu para toda a igreja, né, que vai estar lá com ele glorificado. E Jesus ele também vai dizer, né, aos judeus que muitos que deveriam sentar à mesa não sentarão, mas aqueles que eram desprezados, né, os pecadores, as prostitutas, os publicanos, sim, chegarão primeiro e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? Mateus 8:11. E a gente observa então essa promessa de Cristo, de que nós teremos, né, sim, um grande momento triunfal de glória, né? Enquanto
haverá um outro evento aqui que nós estaremos abordando, né, aqui na terra. A igreja estará desfrutando de um outro evento no céu, né, as bodas do Cordeiro. E aí, pastor, só para a gente poder finalizar aqui esse tema, eu quero abrir uns 5 minutos para os irmãos fazerem alguma pergunta. Esse tempo, né, de bodas do Cordeiro, arrebatamento e novo corpo, bodas do Cordeiro, compreendemos então que será o mesmo tempo da tribulação, 7 anos. Sim. É a duração das bodas do Cordeiro? 7 anos, 7 anos. O tempo que a igreja estará na eternidade e que a igreja voltará para a terra com Cristo após o final da tribulação. Então, em Judas, versículo 14, né, que nós até falamos, acho que aqui na semana passada, quando fala: eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos. Então o Senhor virá no final da tribulação com a igreja. Mas pastor, eu queria só mencionar, eu sei que a gente está com o tempo apertado, mas eu queria só mencionar uma coisa importante. Nesse período da eternidade, nesse período das bodas do Cordeiro, vai acontecer um evento muito importante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, 9 e 10 fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o que Paulo está dizendo é que todos nós vamos comparecer ante esse julgamento, esse tribunal. Só que esse tribunal, ele não é para condenação. Ele não é igual ao juízo final, né, onde as pessoas elas serão julgadas pelas suas obras e serão lançadas no lago de fogo. Esse julgamento, primeiro que a palavra tribunal aqui é uma palavra grega que é bemá, que significa palanque, palco. Ou seja, é uma espécie de uma formatura. As pessoas serão chamadas nesse lugar para receberem premiações. Que ele fala assim: para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Agora, por que ele fala ou bem ou mal? Por que ele fala ou bem ou mal? Vai receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque o critério de julgamento desse tribunal, ele não é apenas pelo que nós fizemos, mas ele é também pela motivação que nós tínhamos quando fizemos. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, já estou concluindo, tá, pastor? Versículo 13 fala assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que aquilo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos para Deus, para o reino, vai ter esse julgamento. E aí Deus vai nos julgar não só por aquilo que nós fizemos, pelo nosso ato, mas pela motivação que nós tínhamos quando fizemos aquilo. Então por isso que ele está falando, o dia vai declarar, aquele dia vai declarar qual era a qualidade da nossa obra. Versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E aqui nos versos anteriores, o versículo 12, fala assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício,
de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Aí ele vai continuando, a obra de cada um se manifestará. Então ele está usando figuras de materiais que vão passar por uma espécie de teste de fogo, né? Ouro, prata, pedras preciosas, vai se sustentar. Feno, madeira e palha se queima. Então a pessoa pode ter feito muita coisa para Deus, ela pode ter gastado a vida para Deus, mas peraí, qual que era a motivação que ela estava fazendo aquilo? Tinha uma motivação errada? Tinha uma motivação para se mostrar? Tinha uma motivação para querer aparecer? Tinha uma motivação financeira com aquilo? Qual que era a motivação que ela estava fazendo? Então a pessoa vai receber essa recompensa, esse galardão, conforme o trabalho e a motivação que ela tinha quando estava fazendo. E o grande detalhe é o seguinte: alguém fala assim, pastor, tá, mas qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio? Qual que é o galardão? Aí é que tá, aquilo que o olho não viu, Aleluia. nem com o ouvido se ouviu, É o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. só né? na hora que a gente vai saber. E aí é só para, né, deixar os irmãos entenderem isso. Não, como o pastor falou, o tribunal de Cristo não é tribunal de julgamento, não é um tribunal de condenação, né? Como o pastor falou, será um tribunal de galardão. É por isso que ali essa questão, né, pastor, de prova como fogo, às vezes é mais ou menos aquela pessoa que sai correndo, a casa está pegando fogo, saiu correndo para levar nada e ficou só com a roupa do corpo. Exatamente. Tinha bens materiais, tinha tudo lá, ficou, né? Então ele vai ficar mais ou menos com aquilo ali que sobrou, né, o que ele pôde se salvar. Então por isso a importância de nós entendermos a palavra e a questão da nossa vida cristã aqui nessa terra, né? Por isso que Paulo em Filipenses 1, quando ele escreve, ele fala assim, ó, eu sei que tem uns que pregam por vanglória. Ele fala isso. Eu sei que tem uns que pregam por vanglória, que pregam para receber aplauso, falando nas nossas palavras, né? Mas deixa que eles preguem. Enquanto isso eu estou aqui preso, pregando o evangelho para quem está me ouvindo aqui. E por causa das minhas prisões, toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. Aleluia. E o tempo se vai, né? Eu quero deixar aqui, dar 5 minutinhos, meus irmãos. Nós podemos estender muito, mas se algum irmão quiser fazer uma pergunta, pode. Chega mais para cá, irmão. Você pode chegar mais pertinho aqui. Então pode falar daí, a gente escuta aqui, eu reproduzo aqui para o pastor Paulo. Não, na verdade eles não vão ser arrebatados para ser julgados. Eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados, mas eles não serão julgados. Eles serão ressuscitados, como diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 17. Vamos ler aqui. Então, Paulo vai explicar como que vai acontecer essa ressurreição. Ele fala assim, ó, dizemos-vos, pois, versículo 15, 4:15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, imagina essa cena. Claro que vai acontecer muito rápido, né? Num piscar de olhos. Mas imagina numa cena slow motion, né? Em câmera lenta. Cristo descendo, de repente, as almas dos mortos recebem corpos transformados e vão subindo. E depois a igreja vai sumindo, todo mundo vai sumindo. E aí nós recebemos, nesse momento que nós estamos subindo, nós recebemos esse corpo glorificado, e então nós nos encontramos, a igreja arrebatada, esses santos ressuscitados, junto com Cristo nas nuvens. E aí todos nós iremos para as bodas do Cordeiro, tá? Num mundo espiritual. Todos nós com esse corpo glorificado que nós acabamos de falar, né, o corpo semelhante ao que Jesus tinha, mas
esse julgamento, né, que a gente acabou de falar do tribunal de Cristo, todos nós vamos passar juntos. A igreja arrebatada e os santos ressuscitados. Aleluia. Amém? Só também esclarecendo, né, pastor Paulo, que nós estamos falando apenas da ressurreição da igreja. Sim. Né? Tudo que nós estamos falando aqui, queridos, é a ressurreição da igreja. Haverá ainda uma outra ressurreição, e aí a Bíblia chama, né, o julgamento do trono branco, que é a ressurreição dos que não foram salvos. Então nós estamos falando aqui dessa ressurreição e desse encontro aqui, tudo isso é da igreja. Sim. São pessoas salvas. Não chegou ainda, nós vamos chegar lá nesse assunto, o momento da igreja, dos outros, né, que não aceitaram a Cristo, ressuscitarem. Então por isso nós estamos falando apenas aqui esse julgamento, que na verdade não é um julgamento, como o pastor falou, é uma distribuição de galardão, uma premiação. Por isso que não há condenação. O julgamento da condenação ainda irá acontecer mais para frente. Eu quero deixar aqui também a outra pergunta, pastor, bem interessante, que a nossa Gemima mandou, a irmã Gemima mandou. Ela falou assim: nós reconheceremos, mas sentiremos falta de alguém? Pastor, aí no caso a gente não tem como ter uma base bíblica para responder, mas levando em conta que nós estaremos com o nosso corpo glorificado 100% na sua totalidade, desfrutando da presença de Deus, a gente vai estar em total alegria e felicidade, e não vamos sentir falta de ninguém não. Eu já passo, pastor, eu também, pastor, eu imagino assim, né, queridos? Como é o céu, um lugar de alegria, né, Deus não vai nos deixar sentir falta de alguém para que nós não venhamos a sentir tristeza. Exatamente. Então você imagina no julgamento do trono branco, não é? A gente vê nas almas sendo condenadas, e de repente você vê alguém que você conhece, imagina o desespero. Então eu, né, como pastor, a gente não tem como afirmar biblicamente, mas a gente imagina que Deus não nos vai permitir sentir isso, para que a gente não entre, né, no céu num momento de desespero. Claro. De repente você vê ali alguém sendo condenado e você, né, qual seria a sua reação? Sai correndo para salvar. Primeiro que a gente sabe que a gente não vai conseguir salvar todo mundo, né? As pessoas têm um direito de escolha, têm um livre-arbítrio, as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas e a salvação é individual. Eu não vou conseguir salvar minha esposa, eu não consigo salvar os meus filhos, eu consigo ensiná-los, eu consigo mostrar a eles o caminho, mas eles têm o direito de escolhas deles. Eu tenho 3 filhos, né, 3 adolescentes, e ensino para eles a palavra, levo para a igreja, enquanto estão debaixo da minha autoridade, faço de tudo para mostrar para eles o caminho, mas eu tenho consciência de que eles vão crescer e eles vão fazer as escolhas deles, né? E por mais que eu tenha sido o melhor pai que eu possa ter sido, isso não isenta eles do direito de escolha, né? E é claro, a nossa oração é que a palavra do Senhor se cumpra em Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. Mas cada um é responsável pelas suas A última escolhas. pergunta, rapidinho. Juarez pode perguntar, por favor, querido. Sim. Sim. E se você chega no céu, porque pregou por aplauso, por vanglória, como você vai ter um corpo totalmente transformado? Né? Então lá em Deuteronômio 28, o primeiro versículo fala, se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor. E depois, no decorrer da palavra, ele ensina que o nosso coração tem que ser puro e que a palavra do Senhor tem que ser levada a todos os cantos,
com a pureza do coração e da visão do Senhor. Então, hoje em dia, começa-se a colocar em prática isso que Paulo falou. São as vanglórias, os homens adoradores de si mesmo, Sim, sim. né? E eu ficava me questionando, mas será que o Senhor não está vendo isso? Né? Será que não vai ter punição? Glória a Deus e aleluia. Hoje o pastor foi canal de bênção e Amém. me tirou esse peso. Eu não tinha me atentado, já li várias vezes isso, mas não tinha me atentado sobre isso. A necessidade de se tirar a escória do coração e do ego e do caráter, para que realmente, como o senhor falou, não é um julgamento de condenação, mas um julgamento de limpeza. Sim, Olha, exatamente. você pregou a Exatamente. sua vida inteira, ganhou 10 milhões de almas, porém você tinha no resquício do seu coração, onde ninguém enxergava, que você pregava por vanglória. Você ganhava a alma e falava para o Senhor: Senhor, eu ganhei aquela alma. Não, ele não ganhou aquela alma. E aquilo ali, naquele dia que nós estaremos diante do Senhor, essa vanglória vai ser tirada, e ele vai ver aquele que pregou sem intenção nenhuma Sim. de galardão, Sim. o verdadeiro e amor ao Evangelho, justamente para que aquela alma fosse salva. Será muito mais glorificado do que aquele que teve nome, que teve honras terrenas e que teve uma pedrinha só na coroa Aleluia. dele. É por isso que Jesus falou várias vezes a respeito dos fariseus, dizendo assim: olha, quando vocês forem orar, né, não orem nas praças para os outros verem. Quando vocês forem jejuar, não mostrem para as pessoas que vocês estão com semblante caído, com fome, para que as pessoas vejam: nossa, a pessoa está orando, está jejuando, porque essas pessoas já receberam o seu galardão. O galardão deles foi o quê? Foi o reconhecimento terreno. Falou: mas quando você for fazer, faça isso em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu sou Amém. eternamente grato ao Aleluia. pastor por este canal de bênção, pastor. Amém. Muito obrigado. Amém, pastor. Eu Glória a agradeço Deus. muito. Amém, meus queridos. A hora já está um pouquinho avançadas. Sexta-feira que vem tem mais, pastor Paulo? Amém. Aleluia. Só convidar. Então já está convidado, né? Sexta-feira que vem a gente vai falar um pouquinho, então, dando a sequência. Nós vamos entrar no reino do anticristo, e aí a gente vai falando um pouquinho mais a respeito desta palavra. Deus abençoe você, querido irmão, que nos acompanhou, a todos que estiveram conosco. Está aqui conosco essa noite a nossa irmã Diva, a irmã Mari, a irmã Janete, a irmã Sônia, o nosso irmão querido Vanderlei, a irmã Midian. Amós, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu, querido? Deus te abençoe. Nosso irmão Antônio, presbítero Isaías, o Davi e o nosso irmão também, presbítero Juarez, e o Daniel ali, o nosso grande operador de som, de imagem. Ele vai sair dessa pandemia muito mais experiente e vai arrumar um emprego novo, em nome de Jesus. Vai operar som, vai operar mídia, vai operar de tudo, porque Deus está ali capacitando ele. Nós agradecemos pela vida dele, por toda a prestatividade que ele tem dado a nós nesses dias. Deus te abençoe, querido irmão. Vá em paz para casa. Tenha uma boa noite de sono, bom descanso. Amanhã quero avisar os irmãos que eu não poderei estar fazendo as visitas, tá bom? Tenho um compromisso amanhã, então amanhã não estarei indo visitar os irmãos. Então os irmãos estejam orando por nós, tá bom? Deus te dê um dia abençoado, um ótimo fim de semana. Domingo, escola bíblica dominical, lição de número 4. Venham para a casa do Senhor. Você, querido, nós estamos nesse ritmo, né, de poucas pessoas, mas se você não está no grau de risco daqueles que estão proibidos, que são os idosos, as crianças, ou não tem ninguém na sua casa nessa classificação, venha para a igreja, querido, venha domingo cultuar conosco. Nós estamos aqui num ambiente bem separado, poucas cadeiras. Então, se você puder, venha estar conosco no próximo domingo, adorar o nome do Senhor, distantes um do outro. Estamos tomando todos os cuidados de higiene. Tem álcool em gel para você lavar as suas mãos, tá bom, queridos? Mas mesmo assim, continue adorando a Deus aí na sua casa, na sua live, continuando servindo ao Senhor.
E assim estaremos aqui então, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, nosso culto, às 19 horas. O pastor Helder, pastor do Cruzeiro do Sul, vai vir aqui ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Terminando a bênção apostólica, não esqueça de apertar o seu botãozinho aí, compartilhar. E você que ainda não fez, se inscreva em nosso canal no YouTube, AD Dom Pedro, tá bom? E todos os nossos cultos estão sendo colocados lá, e depois você poderá rever, mastigar, ruminar, né? Desculpa o perdão da palavra, a palavra que foi dita aqui esta noite, para que você possa remoê-la, possa, né, falar de novo ao seu coração, e Deus possa estar trazendo a memória, e isso fazer bem a sua alma, e fazer bem a sua vida. Feche seus olhos. Deus bendito e amado, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós pudemos desfrutar, ó Pai, da Tua palavra. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade do pastor Paulo de estar aqui conosco. Que a Tua mão, ó Deus, continue a abençoar o Teu servo, sua esposa, seus filhos, suprindo, ó Deus, a cada dia mais, cada uma das suas necessidades, Senhor. Abençoa o ministério do Teu servo, a igreja que o Teu servo serve. Ali, ó Deus, também abençoando todos os seus projetos, todos os seus trabalhos, que eles sejam, ó Deus, a cada dia mais fortalecidos e guiados pela Tua boa mão, Senhor. Obrigado pela presença dos meus queridos irmãos aqui esta noite. Eu peço que os Senhor os leve em paz para casa, se dando um bom descanso, ó Deus, dando um final de semana abençoado. Nós já estamos cansados, Pai, de tantas más notícias, Senhor. E por isso eu te peço em nome de Jesus a Tua misericórdia, para que os meus irmãos recebam boas notícias, notícias de alegria, notícias de paz, de milagre, de testemunhos, de cura, de livramento, Senhor. E que a Tua boa mão esteja levando paz, salvação, alegria, ó Deus, e a Tua presença em cada lar, em cada família, Senhor. Eu não posso ver os meus irmãos, mas o Senhor está lá com eles, ó Deus, em cada casa. Por isso, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, os abençoa, livra do mal, fortalece, dá a eles, ó Deus, a Tua presença gloriosa e bendita. E assim, ó Deus, eu agradeço, e ó Deus, eu te peço que todos aqueles que ainda ouvirão esta palavra posteriormente, que a Tua palavra possa ir e fazer o efeito em cada coração, Senhor. Assim nós te agradecemos e abençoamos, ó Deus, a cada um dos queridos, em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo, possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: amém. Deus te abençoe, querido irmão, você aí na sua casa, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.